5 alimentos que vão te ajudar a emagrecer. Quer saber? Eu recebo muito essa dúvida no consultório. Doutora, qual alimento que eu posso comer sem errar na estratégia de emagrecimento? Então, se você ficou interessado, fique comigo até o final que eu vou contar para você. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu queria falar que não existe um alimento milagroso que vai fazer simplesmente você emagrecer, mas existem sim alguns alimentos super importantes nessa estratégia de emagrecimento, que vão te dar mais saciedade, evitando beliscar ali a todo momento uma comidinha ou outra. Então, eu vou falar para vocês 5 alimentos que estão envolvidos nessa classe toda de alimentos, dos macronutrientes, os lipídios, os carboidratos, as proteínas e que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento. Alimento número 1, as castanhas. Pessoal, as castanhas estão incluídas aí nas gorduras boas. Como eu falei, aquelas gorduras ruins, a fritura, né? Tudo isso deve ser eliminado da sua dieta. A produção dos hormônios sexuais, por exemplo, são totalmente dependentes das gorduras boas. Então você não pode excluir da sua dieta. Então, pessoal, um bom exemplo, castanha do Pará, amêndoas, nozes, que chamam de nuts, né? Então são grandes estratégias. Além de ter aí uma boa fonte de gordura, ainda são fontes de fibras, ricos em ômega 3, ômega 6, ômega 9 e devem ser aí incluídos no seu dia a dia. Agora, um ponto muito importante é quantidade. A castanha do Pará, por exemplo, ela é rica em selênio, então o ideal é que você não consuma mais que 2 castanhas por dia. As nozes, amêndoas, a castanha de caju, tudo isso deve ser consumido em quantidades moderadas, tá, pessoal? Não é para você sair comendo aí grandes quantidades desse alimento. Alimento número 2. Eu sei que parece que já virou modinha, é muito consumido entre as blogueiras, entre a comunidade fitness, mas sim, pensou em café da manhã, qual alimento vem à sua cabeça? Não, não é o pão. O ovo. Gente, o ovo sim pode ser uma grande estratégia. Primeiro que ele é uma fonte de proteína e a gente consegue excluir a farinha branca, né, do pão, o glúten, que faz tão mal à nossa saúde. E aí a gente vai demonizar a farinha branca, o glúten? Não, não precisa, né, gente? Mas eu acho que é tudo o equilíbrio. Agora, o pão pode ser exceção e não a regra, porque se o pão for a regra, certamente que vai ser um pouquinho difícil, um pouquinho complicado você perder peso. Alimento número 3, as carnes. Sim, as carnes têm grande valor biológico, né? São proteínas e dão grande saciedade. Criou-se a questão do whey protein, então assim, toda fonte de proteína envolve esse suplemento. Mas a gente tem ali, na natureza, o peixe, o frango, a carne bovina, que são grandes estratégias que vão te dar saciedade para que você consiga ficar mais tempo sem fome. E aí, pessoal, eu não estou falando aqui que eu sou contra o whey protein. Eu acho que o whey protein pode ser uma grande estratégia, principalmente naquele dia que foi mais corrido, que você não conseguiu almoçar, então deixou ali de consumir essa proteína, ter com você o seu whey protein e fazer ali rapidinho um shake, tendo aí essas fontes de aminoácidos essenciais para formar proteína, formar músculo, pode ser sim uma ótima estratégia, tá bom? Alimento número 4. Dentro dessa classe, pessoal, eu vou falar das frutas. E aí são as frutas no modo geral. É claro que existem as frutas de alto índice glicêmico e as frutas de baixo índice glicêmico. Você já ouviu falar nessa diferença? Índice glicêmico é quando você consome um alimento e rapidamente os seus níveis de glicose aumentam. Existem algumas frutas que têm essa capacidade maior de aumentar os seus níveis de açúcar no sangue e outras menos. É claro que na estratégia de emagrecimento é importante que você prefira alimentos com baixo índice glicêmico, mas é claro que as frutas são bem-vindas se consumidas com moderação, em pouca quantidade e variando pequenas porções ao longo do dia. 3 porções de frutas, por exemplo, vão te dar quantidades de vitaminas, quantidade de sais minerais e de fibras que também vão ser importantes na questão da saciedade. Exemplos de frutas com baixo índice glicêmico: o morango, a goiaba, a pera. São alimentos que são super interessantes você colocar aí no café da manhã, uma porção à tarde, à noite, quando der aquela fominha, de repente você já jantou, pode consumir uma outra fruta. Alimento número 5. E aí eu vou falar dos tubérculos, da batata doce, da batata baroa, do inhame, sim, os carboidratos.
E aí a diferença que eu falo para vocês. Esses são os bons carboidratos, os carboidratos complexos. Porque quando você inclui aí os carboidratos complexos que eu acabei de citar, você consegue excluir os alimentos industrializados, como por exemplo os pães, biscoitos, bolos. Pode comer? Claro que pode, mas vamos deixar para exceção e não para regra. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você está tentando emagrecer? Quanto tempo você está fazendo dieta? Mas essa dieta você está fazendo regradinha de verdade? Dificilmente essa resposta é sim. Por quê? Ninguém consegue, pessoal, ficar fazendo dieta para o resto da vida. É muito importante a gente ter em mente qual o objetivo que a gente quer traçar, qual o percentual de gordura que a gente quer perder, quanto de massa muscular a gente quer ganhar, como a gente quer mudar essa composição corporal. Porque uma dieta não se sustenta por muito tempo, a não ser que isso já tenha se tornado um hábito. Fora isso, é preciso que a gente crie uma estratégia. E como a gente vai fazer isso? Incluindo bons alimentos ao longo do seu dia, fazendo boas escolhas, tentando tirar ali alimentos mais processados, incluindo alimentos mais naturais. Os alimentos naturais, vindos da natureza, são ricos em fibras. E com isso eles vão te dar mais saciedade. Aqueles alimentos mais vazios, eles vão aumentar muito o índice glicêmico, ou seja, vão te dar muita energia na hora, mas logo depois vai dar aquele desânimo, aquele mal-estar. Por quê? Porque é uma energia vazia. Agora, quando você inclui aí alimentos de grande poder biológico, você vai ter energia aí para manter ao longo do seu dia com mais saciedade. E se for possível, é o que eu sempre falo, uma ajuda, um acompanhamento de um profissional para te orientar quantidades, qualidades, até você saber o que é bom para você, é também muito importante. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Então, se gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, me seguir aqui no YouTube e compartilhar com algum parente, algum amigo que esteja aí com essa dificuldade na estratégia de emagrecimento, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!